Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Estou de volta, aqui para o YouTube, graças a Deus. É um novo tempo. Deus colocou a mensagem no meu coração e eu gostaria muito de compartilhar esse devocional com vocês. Deus tem falado muito no meu coração sobre um tempo, uma estação, na necessidade de voltarmos ao primeiro amor. Ao primeiro amor, onde a gente tem aquele desejo constante por Deus, onde a gente tem aquela necessidade de saber a vontade de Deus pra gente, Em um tempo onde as pessoas têm corrido, muito, e como Salomão disse, no passado, mas se aplica muito aos tempos de hoje, muitas vezes correndo atrás do vento, porque se a gente não está correndo de acordo com a vontade de Deus, se nós não estamos correndo e caminhando em direção àquilo que Deus tem para nós estamos perdendo tempo. E tem uma passagem em Romanos, que nós vamos falar um pouco hoje, que fala muito sobre a necessidade da gente ter um entendimento de que nada pode nos separar do amor de Deus. Às vezes a gente busca a Deus, a presença de Deus, quando a gente precisa de um milagre, precisa de uma bênção, precisa de uma porta aberta, mas olha, Deus tem para nós um relacionamento contínuo, um relacionamento constante, um relacionamento de intimidade que só um filho pode ter com o Pai. Então Deus nos chama a despertarmos e a voltarmos ao primeiro amor. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 3, sobre a igreja de Éfeso, que foi uma igreja que tinha sim um trabalho árduo na obra do Senhor, que tinha boas obras diante do Senhor, mas que por um momento se encontrou servindo mais a obra do que o Senhor da obra. E eu quero compartilhar com vocês esses versículos. E a palavra diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E a palavra está falando aqui sobre uma igreja que tinha um trabalho árduo diante do Senhor. E o Senhor, Ele não esquece daquilo que a gente faz por Ele, mas Ele não quer que a gente permaneça só naquelas obras que a gente fez no passado, mas Ele quer que a gente continue uma constância espiritual com Ele. E a Bíblia fala que a igreja de Éfeso, ela tinha deixado o primeiro amor. E Jesus, com sua misericórdia, Ele convida a olhar para onde foi que a igreja caiu, onde foi que aquelas pessoas tinham caído, para que elas possam se arrepender e voltar ao primeiro amor. Então, que possamos também, assim como temos tantos exemplos de pessoas, de homens e mulheres de Deus que caíram, mas que puderam, pela força do Espírito, retornar à caminhada. Porque se nós continuamos de forma mecânica, de uma forma fazendo as coisas para Deus como se estivesse fazendo para homem, a gente vai acabar se perdendo. E não é isso que Deus tem para nós. A Bíblia fala que Deus, quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais a gente tem. E compara a presença, o derramado do Espírito como um rio de águas vivas, que não cessam. Então Deus tem mais bênçãos, mais revelação para nós, mas nós precisamos buscar a presença de Deus. É como a Bíblia fala no livro de Isaías, buscai ao Senhor e achareis. É como muitas passagens da Bíblia nos relatam a necessidade do homem buscar ao Senhor. E Tiago, mais uma vez, vai trazer também a revelação da necessidade de realmente buscar a presença de Deus. E aquele que busca ao Senhor, esse vai ter a resposta de Deus. Então, que nós venhamos voltar o nosso coração para Deus, deixar aquilo que tem nos atrapalhado para trás. Muitas vezes são coisas mínimas, coisas simples, que a gente tem se passado. Muitas vezes temos trocado o nosso tempo devocional, nosso tempo de estar com Deus, por coisas que não tem tanto valor diante da presença de Deus. Às vezes até mesmo para um crescimento, acadêmico, um crescimento profissional, estamos deixando de lado aquilo que é eterno. E a Bíblia fala assim, se aquelas pessoas, que, por exemplo, os atletas, que correm para buscar um ouro, ou uma medalha, ou um prêmio terreno, eles
correm, correm, correm tanto, sabendo que só uma pessoa vai ganhar aquele prêmio. Imagine com as coisas de Deus se a gente fosse tão aplicado assim, né? Precisamos ser, porque a gente está falando de algo que não é perecível, não é como um tesouro, uma medalha, que só vai ficar aqui na terra, mas estamos falando de tesouros espirituais, tesouros eternos, que não podem, não, a traça não pode corroer, que o ladrão não pode minar, não pode roubar, aquilo que nós temos investido no reino de Deus. E é isso que Deus pede de nós, que a gente realmente que tenha um coração disposto e disponível para a obra do Senhor. Deus quer usar cada um de nós de acordo com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode servir a Ele. Ele não pede para mim, para a Rebeca, para vocês, aquilo que eu não posso fazer, mas aquilo que eu posso fazer por Ele. Então, que possamos dar o nosso melhor diante do Senhor, que possamos fazer o que tudo que fizermos para Ele, para o Senhor, seja com excelência de todo o nosso coração, porque esse trabalho verdadeiramente terá uma recompensa, e uma recompensa presente, e também uma recompensa para a eternidade, que de fato é o que mais importa. E ultimamente Deus tem muito chamado minha atenção a respeito disso, da gente se importar mais, em estar em constante relacionamento com Deus. Amado, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A volta do Senhor, ela nunca foi tão próxima, nunca esteve tão perto quanto agora. E se a gente vacilar, a gente vai perder a coroa. A gente não pode vacilar. Deus diz na sua palavra que nós não somos aqueles que são chamados para retroceder, mas aqueles que são chamados para avançar em rumo a Sião, a terra que Deus tem preparado para nós. Nós não podemos nos contentar com as coisas daqui. Me lembrei agora da música de Marcela Thaís, né? Estamos nos acostumando com a terra. Estamos nos acostumando com aquilo que a terra tem para nos dar. E, de fato, o mundo, a terra, tem muitos prazeres para aqueles que realmente se entregam a isso. Mas Deus tem coisas para a gente que são mais excelentes. E, olhe, Deus tem nos chamado a voltar ao primeiro amor, a voltar à essência de adorar ao Senhor na simplicidade, a essência de entender que nos mínimos detalhes Deus ele está ali operando, aquele sentimento de, ao acordar, aquele desejo incessante de estar na presença de Deus, entendendo que não é somente mais um dia, mas é um dia que o Senhor preparou para que a gente pudesse ter a revelação de quem Ele é. Porque a palavra fala em Salmo 19:1 sobre a criação, manifestar a glória de Deus. Então não venhamos estar com nossos olhos espirituais fechados, com nossos ouvidos fechados, mas venhamos todas as manhãs já acordar declarando que será um dia onde seremos tremendamente usados por Deus. Será um dia onde seremos instrumentos do Senhor nessa terra, porque Ele tem nos chamado para isso. Hoje à tarde eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo a respeito de compaixão. Jesus ele se movia por compaixão. Ele fez com que parasse um cortejo fúnebre por conta da compaixão. Ele ressuscitou o filho daquela viúva por compaixão. Ele olhou para aqueles cegos que corriam atrás dele e clamavam: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele teve compaixão e ele curou aqueles cegos. Aqueles leprosos que se aproximaram perto de Jesus e pediram para que ele, se ele quisesse, ele curasse. Ele disse: eu quero, seja curado. E a palavra fala em muitos momentos que Jesus se movia em compaixão. Então nós precisamos nos mover como Cristo se moveu. A palavra diz que nós somos como Ele é nessa terra. Então nós somos representantes de Jesus. Então nós precisamos olhar para as pessoas e se mover e lembrar que Jesus não passaria por uma pessoa que estava em necessidade. Isso eu falo de inúmeras áreas, né? Porque não é só uma dificuldade financeira, uma dificuldade a respeito de alguma situação física, mas estar se movendo com os olhos espirituais, sabe? De ter compaixão das pessoas, porque às vezes a pessoa está ali, não é nenhum pobre, não é nenhum mendigo, não é alguém que está precisando de uma ajuda de forma clara, mas por dentro ela pode estar destroçada. E a gente, quando está em contato constante com o Espírito Santo de Deus, a gente consegue ter esse olhar mais sensível diante das pessoas. Então que a gente venha olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, e se esforçar diariamente para ser como Ele é.
sabe? Eu sei que não chegamos nem, como João disse, né? Não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. E a gente também não é digno disso. Mas ele nos colocou aqui na terra com a missão. Uma missão de sermos ministros da reconciliação. E se ele nos deu essa missão, ele nos capacita para isso. Então eu preciso me mover de acordo com o Senhor se move. Que possamos guardar, né, em nosso coração a mensagem do Evangelho puramente. Não nos importarmos com tanta modernidade, não nos importarmos e nos preocuparmos com aquilo que com aquilo que as pessoas vão falar ou com que o mundo está se movendo, mas estar com os olhos voltados para Cristo, para o céu. É de lá que nós veremos a nossa redenção. Como a palavra diz, né? Olhe, quando o princípio das coisas, quando as coisas acontecerem, Mateus vai falar no Evangelho de Mateus a respeito da vinda do Senhor e dos sinais que procederiam à vinda do Senhor, que precederiam. E a palavra fala que quando a gente vê tudo isso acontecendo, que a gente levante a cabeça e olhe para o céu, que é de lá que vem a nossa redenção. Então que a gente possa se mover pela palavra de Deus. Porque Deus tem nos dado essa graça de ter esse privilégio, de ter a mensagem do Evangelho de forma livre, de forma plena. Então que possamos aproveitar dessa liberdade que Cristo tem nos dado. Foi para essa liberdade que Ele nos chamou. Não para a libertinagem, mas para a verdade do Evangelho de Deus, que tem poder para transformar vidas. Então, neste momento, eu peço que você tire, né, um tempo para que você venha voltar-se para Deus. Mesmo você que já é cristão, mesmo você que já está no Evangelho há muitos anos, assim como eu, se volte o seu coração diariamente para o Senhor. Se derrame aos pés de Cristo. Volte ao devocional. Volte ao tempo de oração. Volte a entoar e a cantar aos benefícios e às grandezas que o Senhor tem feito em sua vida. Eu sei que muitas vezes estamos passando por dias maus, dias difíceis, e ficamos pensando, mas eu vou louvar, como eu vou louvar com essa dor, como eu vou adorar com essa dor. Mas se lembre de Jesus Cristo, se lembre da bondade e da misericórdia de Deus e da esperança que nós temos nele. Se lembre dos exemplos, das nuvens de testemunhas que nós temos na palavra, de pessoas que, o exemplo de Jó, estava ali em meio a tanto sofrimento, mas ele conseguia adorar ao Senhor. Paulo e Silas na prisão adoraram ao Senhor. Então que possamos adorar ao Senhor na beleza da santidade dele, independente das circunstâncias, independente da situação, porque essas são as características de um verdadeiro adorador, alguém que adora ao Senhor, mesmo na dor, mesmo na provação, mesmo na bonança, em todo tempo, adore ao Senhor. E essa adoração, ela excede, né, o cântico que sai dos nossos lábios, mas é uma adoração que vem de dentro de nós. Uma adoração de alguém que entende daquilo que Jesus fez por mim e por você e que continua diariamente fazendo. Volte, irmão. Volte ao primeiro amor. Volte a viver aquilo que Deus tem preparado para você. Olhe para onde você caiu, para que você não caia mais. Para que você esteja de pé e fortaleça muitos que estão hoje enfraquecidos. Que o Espírito Santo de Deus nesse momento venha encher o teu coração e preencher o teu espírito com um desejo insaciável da presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus ele venha te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que ele venha te dar o entendimento da necessidade que nós temos de Deus. Porque a palavra diz que sem Deus nada a gente pode fazer. Que a gente possa entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Jesus. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que a gente não venha permitir que a frieza do coração, que a falta de amor, que a gente não venha permitir que o pecado venha querer nos afastar de Deus. Porque o amor de Deus é melhor do que a vida, assim como diz o salmista. O amor de Deus é melhor do que tudo. Que o Senhor venha te guardar, te abençoar e que essa mensagem entre em seu coração, sabe? Penetre em teu coração como uma espada de 2 gumes. Que o Senhor venha guardar o seu coração, a sua mente e que você venha entender que Jesus Cristo te ama e Jesus Cristo ainda tem
algo especial para você viver. Mas basta que você, primeiro, dê esse passo de confiança, esse passo de retornar ao primeiro amor. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor, pela tua santa misericórdia, tem nos usado para anunciar a tua palavra. Eu sei, Pai, que os dias são maus. Eu sei, Jesus, que todos os dias o pecado, Pai, a frieza bate na porta dos nossos corações. Mas eu sei também, Pai, que maior do que o pecado, maior do que os espíritos imundos, Pai, que estão no mundo, é o Senhor, é o teu poder. E é por isso, Pai, que eu declaro sobre a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ela vai ser renovada neste momento, em nome de Jesus. Eu declaro que todos que escutarem essa mensagem vão se levantar, vão se dedicar mais a Ti e entender, Pai, que tudo que nós temos vem de Ti, Pai, que o Seu amor é melhor do que a vida. Em nome de Jesus, repreende, Pai, toda a frieza espiritual, repreende, Pai, todo desânimo, em nome de Jesus. E que todos, Pai, todos aqueles, Pai, que o Senhor escolheu, Pai, venham, Pai, entender esse vídeo com entendimento, Pai, espiritual, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso devocional. Que você possa compartilhar com mais pessoas para que essa palavra chegue a esses corações. Um beijo e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.